Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, ouvintes, espectadores, que todos tenhamos uma boa semana. Tomara, Vera. Vera, vamos falar de alguns acontecimentos recentes e já com vista de um dos principais acontecimentos políticos, dos últimos tempos, o início da CPI da Covid. Amanhã a gente tem o início dos depoimentos de ex-ministros da Saúde. Nesse fim de semana nós tivemos algumas manifestações pró-Jair Bolsonaro e tivemos também um dos filhos do presidente elogiando muitos rumos políticos que vêm sendo tomados lá em El Salvador. Quem diria, hein, Vera? Quem diria, né, Cássia, que um país pequeno da América ia ser modelo de democracia para o Brasil, mas chegamos a esse ponto. As manifestações do fim de semana tomaram o 1º de maio, né, um dia normalmente destinado aí a manifestações no campo das centrais sindicais, dos partidos de esquerda. Tradicionalmente no mundo é um dia de manifestações dos trabalhadores, dos sindicatos, etc., mas nessa vez, quem se organizou melhor para ir às ruas foram os partidários do presidente. Até porque, por conta do distanciamento requerido pela pandemia, muitas agremiações de esquerda, muitos sindicatos não se animaram a promover o 1º de maio tradicional neste ano. Então, a gente viu apoiadores do presidente saírem às ruas em várias cidades do Brasil. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que foi uma das que tiveram mais afluência de pessoas, em Brasília, outras carreatas em cidades como Porto Alegre, etc. O fato é que foram de tamanhos razoáveis para esse momento em que não se recomenda que haja aglomerações de nenhuma forma. O que essas manifestações pedem, né? São manifestações, em geral, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a CPI da Covid, contra os governadores, Cássia. Então, os principais discursos entoados nesses protestos foram esses e em apoio ao presidente. O presidente também teve um encontro com mulheres empresárias, em que pousou para uma foto com algumas mulheres, inclusive com algumas representantes de movimentos feministas de diferentes colorações, o que causou uma certa espécie. Então, o presidente, que vinha numa maré de más notícias, conseguiu ter um fim de semana ali de alguns fatos positivos para ele. Isso repercutiu nas redes sociais, onde os apoiadores dele são muito fortes, e essas manifestações, elas têm como principal objetivo melhorar e animar essa militância das redes sociais. E aí o fim de semana terminou com uma postagem do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, saudando uma decisão da Assembleia Legislativa de El Salvador, que tomou posse. É uma Assembleia de maioria pró-governo, pró-presidente, Nayib Bukele, e destituiu ato contínuo toda a Suprema Corte, todos os juízes da Suprema Corte e também o procurador-geral do país, que eram críticos ao governo Bukele. Então, esse presidente assumiu em 2019, é um presidente muito jovem, ele é millennial, ele nasceu em 1981, ele vai fazer ainda 40 anos, vem também com um discurso de direita muito populista, muito forte, com certo viés autoritário, e também tem no uso das redes sociais uma das suas principais ferramentas políticas. Então, existe uma identificação entre o bolsonarismo e o presidente salvadorenho, e principalmente causou admiração ao filho do presidente, a outros apoiadores de Bolsonaro, o fato dele ter destituído a Suprema Corte, no momento em que o Brasil e que o governo do Brasil está enfrentando problemas no Supremo, enfrentando ali algumas restrições impostas pelo Supremo aos projetos do presidente. No seu post, Cássia, o Eduardo Bolsonaro até escreveu: destituiu toda a Suprema Corte, algo com apoio da Constituição, diz ele, algo totalmente constitucional, alguma coisa assim. Isso. Então, não esconde que tem um certo fascínio por poder fazer isso, mas aqui no Brasil não é tão simples.
Não é tão simples, né, Vera? A gente tem realidades políticas e realidades de legislação muito diferentes que não permitem algo semelhante aqui, muito menos revestido de um caráter legal. De um caráter legal, democrático, constitucional. Mas, ainda assim, Cássia, a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, tentativas desses seguidores e apoiadores do presidente e do próprio presidente de adaptar alguns artigos da Constituição a uma leitura de viés golpista, uma leitura segundo a qual seria possível as Forças Armadas darem suporte a algo como um autogolpe, ou restringir os poderes do Supremo ou do Legislativo com base numa interpretação de que elas poderiam assegurar o cumprimento da divisão entre os poderes e que, caso o Judiciário exorbite os seus poderes, elas poderiam intervir. Não é isso que a Constituição diz, mas é uma leitura que vira e mexe o próprio presidente, faz voltar à baila, voltar ao noticiário, ele faz menção a isso, diz que ele teria o poder de usar as Forças Armadas e, como você disse, não é assim. Então, eu acho o seguinte, a gente tem instituições fortes, elas são resilientes, a gente tem uma democracia mais bem estruturada que a de pequenos países da América Central, da própria América do Sul, porém, é preciso estar sempre vigilantes, porque hoje em dia a maneira de se corromper as democracias é por dentro, é sem grandes golpes, sem tanques nas ruas, sem grandes movimentações, mas aos poucos minando as suas instituições. Então, a gente não pode deixar chegar um momento em que as nossas estejam tão corroídas que algum tipo de flerte com tentações golpistas como essas seja possível ou ainda revestido de um caráter legal. É muito importante se lembrar disso, Vera. Inclusive, eu estava lendo a sua coluna no Globo, em que você trata desse assunto e trazendo detalhes e trata de uma maneira muito feliz. Recomendo aqui a leitura para os nossos ouvintes. Agora, Vera, não é coincidência que a gente esteja falando disso, que o governo esteja incitando esse tipo de discussão na véspera da CPI, né? Inclusive tentando tirar o foco aí da CPI. E a gente estava falando disso, eu estou conversando com você e caiu aqui no G1 uma informação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje cedo, inflando o número de vacinados no Brasil em um encontro com empresários lá na Fiesp. Ele disse o seguinte, que hoje nós já temos imunizados com 2 doses da vacina contra a Covid, cerca de 18% da população brasileira. Gente, não é nada disso. Quando a gente conta as 2 doses, a gente não tem nem 8% da população brasileira vacinada, né, Vera? Eu acho que 18% a gente, pelo menos até semana passada, não tinha chegado nem na primeira dose. Nem na primeira dose. Ele falou que já tem com as duas. Era algo como 14,5%, 15% com a primeira dose. Com a segunda dose é menos ainda que isso, menos de 10%. E é isso, Cássia. A gente tem tido várias notícias ainda muito perturbadoras no campo das vacinas, que é o campo que todos nós deveríamos estar olhando. Então, quando o presidente e seus apoiadores promovem manifestações desse tipo, postagens que flertam com tentações golpistas, o que eles querem é desviar o foco da CPI. Mesmo os dossiês trazidos à baila contra integrantes da CPI têm esse mesmo objetivo, desarmá-la, tentar minar o apoio à CPI, porque sabem que se essa CPI for realmente fundo aos fatos, as decisões de governo, as omissões, as decisões de compra de vacina, tudo isso muito documentado e muito fácil de ser apurado, a situação não é boa para o governo, continuará não sendo boa. A gente teve também a OMS admitindo que o consórcio COVAX está atrasado na entrega ao Brasil, mas também desmentindo o Ministério da Saúde quando diz que está atrasado em doses que deveriam ter sido entregues em janeiro. Não deveriam ter sido entregues em janeiro. Em janeiro a gente ainda estava catando cavaco nessa questão aí das vacinas. Então tem muita desinformação e a CPI, se levada a sério, tem como investigar tudo isso. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Aos nossos ouvintes, a Vera volta mais tarde aqui na nossa programação. Finzinho da tarde, começo da noite, tem mais Viva Voz. Até mais, Vera. É isso mesmo, até mais e até amanhã, Cássia.